Shalom, Haverim! Tudo bem, gente? Amados, aqui nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês uma parte desse material aqui, que é um material exclusivo dos meus alunos do grupo Defensores do Evangelho. Um grupo lá no WhatsApp, que é um dos dois grupos de suporte aqui do nosso canal, Leandro de Paula Apologeta. Legal? Se você quiser ter acesso a esse material e demais assuntos que nós tratamos lá dentro, aqui na descrição desse vídeo tem o link de inscrição ao nosso grupo Defensores do Evangelho. Ok? E eu estou aqui já adiantando uma parte da lição 4, porque eu estou sem tempo. Eu só tive esse tempo de agora para poder elaborar esse material e também gravar esse vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo eu não gostaria de falar a respeito de Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Não, eu quero só pegar uma parte desse material, que é as notas de apoio que eu escrevi para o nosso tópico 3. E o tópico 3 tem por título Uma Vida na Unção do Espírito. E eu quero aqui ler com os senhores esse trecho que eu coloquei aqui para nós darmos uma leitura, né? Darmos uma leitura nesse ponto aí. Preste bem atenção. Olha o que eu coloquei aqui para nós analisarmos. No primeiro subtópico é citado 1 Timóteo capítulo 4, verso 7. Subtópico 1 do tópico 3. Vejamos abaixo como as versões podem nos ajudar a compreender o texto e como fazermos possível aplicação e explicação da razão do comentarista citá-lo dentro de um assunto da unção na vida do obreiro. Deixa eu portuguesar isso aqui. Vamos ver como é que as versões nos ajudam a entender esse versículo, certo? E qual a aplicação que nós podemos fazer, já que o comentarista colocou esse texto no subtópico 1, que é sobre a unção na vida do obreiro. Na versão corrigida, tá? Revista corrigida, temos a seguinte expressão: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Agora, na versão NVT, que é a nova versão transformadora, não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercite-se na devoção. Na LTT, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, né? E exercita a ti mesmo para dedicação a Deus. Na NTLH, uma das piores versões que tem aí, olha o que tem aqui, ó. Mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais. Olha que interessante. Antes de analisar esse verso, precisamos entender o uso joanino de unção em sua primeira epístola. Leandro, que negócio é esse? Vamos entender. Estou aqui com 1 João capítulo 2, versículo 20 e versículo 27. E vós tende a unção do Santo e sabeis tudo. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Versão revista corrigida. Muito bem, gente. É essa unção aqui que nós precisamos entender. Unção ligada ao quê? Olha só, e preste bem atenção que eu sempre tenho o costume de destacar parte do texto, ou colocando em negrito, ou itálico, ou sublinhado, ou destacando por cores. Então, olha só, unção, vos ensina todas as coisas. Muito bem. Que unção João faz referência aqui? Em 1 João 2,27, o apóstolo diz que esta unção foi uma que eles receberam de Deus e permanece neles e é algo que os ensina. Olha, temos a unção e não tem necessidade de que ninguém nos ensine. Olha só, hein? Embora João não identifique claramente a unção, essas características associadas, especialmente ensinamento, tá? apoiariam fortemente a premissa de que a unção
representa o Espírito Santo. Ok? Então, junta aí, Espírito Santo e ensino. Junta essas duas informações. Ok? Podemos, então, reformular estes versos. Ou seja, ele ficaria assim. E vós tende o Espírito Santo e sabeis tudo. Olha que interessante. Versículo 27, parte A. E o Espírito Santo que vós recebestes dele, de quem? De Deus, ou de Yeshua, né? Fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Por quê? Porque temos o Espírito Santo. Ok? Entendemos assim que o uso de unção nas letras de João acima aponta para o ensino. Ensino ministrado pelo Espírito Santo. Ok? Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos aprender uns com os outros. Não, pelo contrário. Devemos sim, até porque existe o ministério do ensino, dom ministerial de ensino. Ok? De alguém que tem o Espírito Santo que pode te ensinar. Ok? Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela pode te ensinar e você deve aprender. Ok? O que João está falando aqui é com as heresias brabas que tinha naqueles dias lá. Você não precisa ouvir essas coisas horríveis aí, essas heresias, essas mentiras desses falsos professores, dos pseudodidáscalos, ok? Daquele que se dizem ter o Espírito Santo. Não. Estes você rejeita, você sabe tudo, vocês têm a unção do santo, tá? E vocês não precisam aprender com estes, porque eles são hereges. Ok? Conhecendo o contexto dos dias de João, mas a carta você chega a essa conclusão. Coletado essa informação de que o Espírito Santo ensina, é uma das funções do Espírito Santo, voltemos para 1 Timóteo 4,7. Vamos voltar para Timóteo 4,7 com esse pensamento aqui, ó, de que é o Espírito Santo que nos ensina. Vamos destacar a parte B das versões que citamos acima. Exercita-te na devoção, exercita-te a ti mesmo para a dedicação, para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais, empenha-te antes com disciplina no caminho de Deus, gaste seu tempo e sua energia na prática de conservar-se espiritualmente apto. Essa parte aqui acho que não li não, mas tudo bem. São as várias versões que nós temos aí para consultar. Olha só que legal. Olha que legal. Qual seria a ideia central ao somarmos todas estas expressões das versões que usamos acima? A ideia é que Paulo está orientando a Timóteo ter uma autodisciplina, ou seja, exercícios na devoção, dedicação no caminho de Deus para se manter apto. Um treinamento dedicado através do... Aqui começa. Estudo das Escrituras. O Espírito Santo é seu maior intérprete. Tem que ter Espírito Santo. Senão o seu estudo não é eficaz. Ok? Segundo ponto. A oração. Se não soubermos orar, o Espírito Santo age como intercessor. É o texto lá de Romanos capítulo 8. Que ele intercede a Deus com gemidos inexprimíveis, quando não oramos como convém orar. E o autocontrole, que é uma das virtudes do fruto do Espírito, que é a temperança, o domínio próprio. Então é fruto do Espírito. Olha só, gente, que interessante. Olha como o texto fecha. Está vendo? Tudo resultado da unção, do ensinamento. Ok? Aprender as Escrituras, aprender a orar, aprender a ter autocontrole. Resultado da unção do Espírito Santo. Ok? Assim, os cristãos são testemunhas mais eficazes do Evangelho para levar uma vida mais agradável, tá, gente? Botei aqui no plural. A Deus e ganhar a coroa que aguarda aqueles que são vitoriosos sobre o pecado. Ok? A autodisciplina deve transformar toda a pessoa. Toda, ela completa. Ela é templo do Espírito Santo. A pessoa toda, não só uma parte dela.
Ela é a árvore do Espírito que frutifica. Isso aqui é um termo que eu criei para fazer eco com o fruto do Espírito. O que frutifica é a árvore, né? Seus pensamentos de um cristão devem ser disciplinados. Ok? Romanos 12:3, versículo conhecidíssimo. A renovação da mente é um pré-requisito. Versículo anterior. E Efésios 4:23. Ok? Gente, perdão qualquer barulho aí, que eu estou com as minhas filhas aqui em casa e elas são bem ativas, né? O discurso de um cristão deve ser disciplinado. Aquela história da língua, né? Toda aquela coisa. O comportamento de um cristão deve ser disciplinado. O corpo de um cristão deve ser disciplinado. O ancião deve ser autodisciplinado. Agora, exemplos daqueles que exercem a autodisciplina. Faltou um ponto aqui, sempre falta um ponto. Sangue de Cristo. Abraão, José, Urias, Yeshua, Daniel, pulou aqui, ó. Daniel, Yeshua, apóstolo Paulo, eram pessoas disciplinadas. Certo? A autodisciplina fortalece os crentes quando confrontados com a tentação. Entende? Mas tudo isso você chega a essa conclusão porque o Espírito Santo te orienta em cada parte dessa. Entende? Então, a unção do Espírito Santo tem essa meta aí. É essa a ideia. Ok, gente? Então, quando você, professor, for ministrar essa parte da lição, você explica isso para o seu aluno. Você faz esse fechamento aí, esse intercâmbio aí, entre 1 Timóteo 4:7 e 1 João capítulo 2, versículo 20 a 27. Ok? Explica que aquela unção se trata, você pegando a ideia de ensinamento lá de 1 João, joga aqui dentro de 1 Timóteo 4:7 para, pelo menos, somar com a razão do comentarista colocar esse versículo em nossa lição. Tá bom, gente? Eu acho que aqui nós terminamos o documento. Eu creio que sim. Isso. Muito bem. Aqui, para quem for receber esse documento, porque esse documento eu mando apenas para os meus alunos. Mas se eles quiserem compartilhar com quem quiser, tá na benção. É material exclusivo deles. Mas eles compartilham para quem eles quiserem. Tá bom, gente? Pelo amor de Deus, a gente quer compartilhar a palavra de Deus. Ok? Então, quem for receber esse material, aqui está o link da nossa página lá do site para inscrição ao nosso grupo Defensores do Evangelho e ter mais acesso a materiais como esses aqui e mais uma interação para EBD e etc e tal. Tá bom, gente? Eu fico por aqui. Deus abençoe a todos e Shalom, Haverim.